Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar e eu quero dizer o seguinte: eu reuni 5 perguntas sobre economia criativa para tentar ajudar na compreensão do que é esse assunto. Antes de mais nada, deixa eu contar um pouco sobre mim, tá? Eu sou Patrícia Pena, fiz design digital na Unibero, estudei design estratégico no IED, que é o Instituto Europeu de Design. Faço atualmente o curso de administração na AMB Morumbi, faço também gestão pública na Brás Cubas, criei o evento de design sustentável chamado Design na Brasa. Há 16 anos, esse é um evento que trata sobre a responsabilidade socioambiental do designer. Inclusive, este ano vai ser no dia 5 de novembro. Eu quero convidar todos vocês para estar com a gente lá discutindo um tema importantíssimo, que é sobre o lixo. A nossa inquietação é saber se lixo é riqueza, se lixo pode ter ressignificações. Então a gente vai ter debates, palestras, mostrar cases sobre design sustentável que tenha trabalhado em cima disso. Então é dia 5 de novembro, quero convidar vocês para estar com a gente lá. No final da palestra eu vou colocar o site para você poder conhecer um pouco desse projeto e participar do evento. É gratuito, tá, gente? Também sou chanceler ambiental pelo Instituto BDN, que é o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. Esse instituto é quem me deu esse título de chanceler pela atuação que eu tenho no Design na Brasa há 16 anos, conscientizando os estudantes profissionais sobre a responsabilidade socioambiental do design. Coordenei várias campanhas políticas, sou vice-presidente do Partido Verde de São Paulo da capital, sou secretária do PV Mulher, sou especialista em design político, isso é uma tese que eu tenho defendido ultimamente, sobre criarmos conceitos de design estratégico em cada fase do sistema político, porque o design também é sistêmico, então a gente está tentando criar uma maneira de unir design com política e criei uma plataforma chamada Design Político, que eu vou ainda colocar bastante coisas, isso vai, ano que vem, dar margem para um curso sobre esse aspecto, com vários especialistas de sociologia, antropologia, história e tudo mais. Fui delegada na 2ª Conferência Nacional de Cultura, na Setorial de Design. A gente conseguiu aprovar várias diretrizes do design no Ministério da Cultura, tanto para criar polos de design em áreas degradadas, quanto também instituir design em ensino fundamental e médio, e também criar critérios de design sustentável em cada etapa do ciclo de vida do produto, para que as empresas possam ter uma maior consciência ambiental e ser mais ecoeficiente. Também sou criadora de um grupo colaborativo de mulheres, que a gente trabalhou na política para que colocássemos mais mulheres na política. Criamos o site Candidatas Verdes. Criei a TV Pena, que andou parada há um bom tempo e agora a gente está começando a retornar. E também criadora do Luluzinhas Empreendedoras. É um grupo de mais ou menos 70 mulheres empreendedoras que trocam experiências, que fazem uma série de coisas interessantes, e também que a gente vai lançar vários cursos de empreendedorismo feminino. Bom, a primeira pergunta, então, desse trabalho de economia criativa é sobre o que é. Então, esse é o primeiro questionamento. O que é economia criativa de fato? É difícil ainda termos uma definição muito grande sobre isso, porque tem um fator humano envolvido. Então, ainda se busca uma definição muito clara, ou que faça realmente ainda muito sentido para as pessoas. Mas, basicamente, as pessoas começam a criar uma série de nomenclaturas para essa questão da economia criativa. Então, indústrias culturais, indústrias criativas, indústria do ócio, indústria do entretenimento, indústrias de conteúdo, economia laranja também é um outro termo muito utilizado, não aqui no Brasil, mas justamente por conta da cor laranja ser uma cor muito usada em termos criativos, então é associada à criatividade, a cor laranja, então eles criaram também esse termo de economia laranja.
Mas, basicamente, o que é economia? Economia, ao pé da letra, ela vai trabalhar os problemas dos indivíduos, que são imensos, são infinitos. Então, a economia busca satisfazer as necessidades dos indivíduos com recursos que são escassos. Então, esse equilíbrio entre o que é necessário para as pessoas e os recursos que têm é a base da economia. Portanto, a economia criativa, você pode pensar dela ser um setor econômico formado pelas indústrias criativas. E um pouco mais sobre indústrias criativas, eu vou falar mais tarde nessa palestra ainda, um pouco lá para frente você vai entender melhor o que é indústrias criativas. Bom, a economia criativa, ela trabalha com criatividade e diversidade. Essas são molas propulsoras para que a gente possa ter um desenvolvimento econômico. Foi feita uma reunião com várias organizações mundiais, Unesco, a UNCTAD, a CEPAL, o Departamento de Cultura e Esporte do Reino Unido, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, todas essas organizações mundiais se reuniram para discutir economia criativa e encontrou dentro de todas elas uma similaridade. Então, eles definiram 3 pilares, porque foi comum. Essas 3 coisas que eu vou colocar agora são coisas que foram comuns entre todos os pensamentos dessas reuniões feitas pelo mundo por essas entidades. Primeiro, ela tem criatividade, arte e cultura como matéria-prima. Segundo, direitos de propriedade é garantido. Terceiro, a cadeia de valor é criativa. Então, esses foram pontos fundamentais para que eles pudessem dizer assim, economia criativa, diante de tudo que a gente pensa, tem esses 3 viés e todos concordaram. A FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez um mapeamento em 2014 sobre como funciona, como que está a indústria criativa no Brasil. E o design, ele foi inserido, se você perceber nessa tabela, ele é a segunda profissão que mais cresce no Brasil. Então, se você prestar atenção à publicidade, que cresceu 238%, o design cresceu 104%. É a segunda profissão que mais cresce no Brasil. Nós temos também um gráfico que mostra como que está o PIB criativo em relação ao PIB total. Então, se você perceber, em 2013, o PIB criativo ele era 2,60% do total do PIB criativo. O PIB criativo é 2,60% do PIB total do Brasil. Uma cidade, para ser criativa, ela precisa de classe criativa, indústrias criativas. E aí que eu vou explicar um pouco o que é essas indústrias criativas. De um lado, você tem pequenas e médias empresas que formam as indústrias criativas. E isso, para acontecer, elas geram, a matéria-prima delas é gerada pela criatividade e pelo conhecimento. De outro lado, os valores de seus produtos e serviços, eles são a capacidade criativa e inovativa de seus produtores. Então, para você ter valor numa indústria criativa, você precisa das pessoas criativas, as pessoas que realmente inovam e que produzem esses serviços e esses bens para as indústrias. Os setores criativos. A Unesco, ela definiu as macrocategorias dos setores, os locais, as atividades associadas. Então, ela colocou uma série de setoriais pelo mundo que foi o que deu norte para todos os outros países poderem inserir essa discussão, né, no país. Aqui no Brasil, o Ministério da Cultura, ele ampliou o escopo cultural dele. Então, o que ele tinha antes de atividades setoriais que eram ligadas apenas à cultura, como circo, cinema, televisão, teatro e por aí, ele ampliou isso para atividades funcionais, que incluiu a moda, o design, a arquitetura e o artesanato. Então, ele estabeleceu 4 princípios norteadores
que é diversidade cultural, a criatividade brasileira e sua diversidade. Nós temos muita diversidade e precisamos aproveitar cada vez mais isso. Então, isso é um dos pilares do Ministério da Cultura. A sustentabilidade como desenvolvimento local e regional. A inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda. A inclusão produtiva, que é a base de uma economia cooperativa e solidária. Então, esses 4 pilares foram definidos pelo Ministério da Cultura com a sua ampliação nos setores funcionais para que pudesse participar melhor desse mercado criativo. Numa definição de setores criativos, a gente pode colocar da seguinte forma: todo ato criativo cria um valor simbólico. A partir desse valor simbólico, se consegue estabelecer preço. A formação de preço, ele está intrinsecamente ligado a esse valor simbólico que é dado por alguém que teve um ato criativo. Isso vai ocasionar em aumento econômico, cultural e um aumento de capital cultural e econômico. Então, a essência principal e o valor do bem criativo está totalmente ligado à capacidade humana de inventar, de imaginar, de criar e de ser de uma forma tanto individual quanto coletiva. Dentro desse cenário da economia criativa, nós temos os setores criativos. Então, esses setores criativos, eles passam por uma lógica que é a partir da criação, a produção, a difusão desse trabalho e o consumo efetivamente. E aí, então, volta novamente para o ciclo de criação, produção, difusão e consumo. Então, fica o tempo inteiro em volta dos setores criativos acontecendo essa dinâmica. Agora, quem faz? A segunda pergunta, quem faz realmente a economia criativa? Bom, a gente pode pensar o seguinte, quem cria riqueza através da propriedade intelectual. Mas aí a gente pensa o seguinte, bom, criatividade e conhecimento é nato do ser humano. Todos os seres humanos têm criatividade e conhecimento, que a partir do momento que você nasce, você começa a crescer, se desenvolver, você, para poder conseguir se estabelecer e criar mecanismos de sobrevivência, você precisa de criatividade. Para isso, você precisa de conhecimento. Então, você aprende, cria e é assim o tempo inteiro o desenvolvimento humano. Porém, então, como que a gente pode definir essa riqueza? Bom, se as pessoas são todas criativas, então tudo é economia criativa? Depende. Para a gente poder fazer uma análise mais correta sobre isso, a gente define como as pessoas que realmente estão em processos de criação e produção. Então, a partir dessa forma de criar e produzir riquezas é que a gente consegue avaliar realmente quem está fazendo economia criativa. Ainda quem faz, a gente pode colocar algumas características do ser criativo. Em primeiro lugar, o ser criativo, ele é um observador quanto mais. Ele observa tudo que está ao entorno dele, ele agarra oportunidades, ele está o tempo inteiro prestando atenção no comportamento das pessoas, no noticiário do jornal, as oportunidades que passam ao redor dele, então ele está o tempo inteiro observando. Em segundo lugar, estudar muito, porque a partir do momento que ele observa, que ele encontra uma oportunidade, ele tem que começar a estudar para poder adquirir competências, ferramentas importantes para o desenvolvimento dele, daquilo que ele quer desenvolver. Terceiro lugar, conhecer pessoas certas e fazer network. O que eu sei, somado ao que você sabe, pode ser pode ser possibilidades infinitas. Então, conhecer pessoas certas e fazer network é uma coisa assim, religioso. Tem que estar o tempo inteiro conhecendo gente nova e criando ideias interessantes. Em quarto, não se descuidar nunca da evolução profissional. Isso é fundamental. Quanto mais você conhece, observa, tem ideias, você tem que se capacitar, você tem que encontrar ferramentas que vão te ajudar a desenvolver aquilo que você quer. O exemplo grande sobre economia criativa no mundo, em termos de cinema, a gente tem aí Hollywood nos Estados Unidos, Bollywood na Índia e Nollywood na Nigéria. As 3 indústrias de cinema juntas, elas fabricam mais de 4.000 filmes por ano. São 77 filmes por semana.
Além disso, a gente tem hoje em dia muitos espaços criados para cowork, espaços criativos. Um exemplo é esse do Herman, ele lá no Rio de Janeiro criou o Quintal do Templo. É um espaço em que ele pegou duas casas antigas que tinham lá e juntou uma na outra e fez espaços criativos de colaboração fantástico, que as pessoas podem se unir para ter ideias, discutir os assuntos do trabalho, podem fazer projetos juntas, podem reservar um espaço para poder ter sua própria empresa ali dentro, fazer produção de alguns produtos, compartilhar os espaços de armário e ambientes de lazer também. Então, esses espaços estão crescendo muito no Brasil. Em São Paulo também tem vários. O Google também criou agora um espaço também colaborativo de cowork fantástico. Outras ideias também, por exemplo, esse senhor, ele percebeu que muitos estudantes de robótica criavam seus projetinhos, mas não tinham como testar. Então, ele criou um ambiente na casa dele e com todas as ferramentas necessárias para que as pessoas pudessem ir lá com a sua ideia testar a robótica. Então, é uma forma também de economia criativa, porque ele cobra para fazer isso num período de tempo, né? Aluga o espaço, ajuda e tudo mais. Esse outro que está aqui abaixo, ele cria narrativas, ele cria histórias, ele inventa histórias para empresas de game. Então, jogos eletrônicos, eles precisam de uma história e aí tem pessoas que têm uma criatividade ótima para criar essas narrativas e ele trabalha só com isso e ganha muito dinheiro com isso. Outra forma de também ganhar dinheiro com economia criativa são as blogueiras e os blogueiros. Essas especificamente, as mulheres fazem muita coisa sobre moda e beleza e também vida saudável. Tem muita gente ganhando dinheiro com blog. Então elas fazem lá uma série de divulgação de produtos, as empresas começam a observar que elas estão fazendo isso, começam a se interessar de patrocinar, de bancar o blog, de dar produtos em troca de divulgação, viagens e tudo mais. O YouTube criou uma escola de criadores de conteúdo. É fantástico, é gratuito, tem vários vídeos que ensinam, em português mesmo, ensinam as pessoas a criarem seu canal no YouTube e poder expandir com as suas ideias e ganhar dinheiro. Tem muita gente também ganhando dinheiro com o YouTube, então vale a pena entrar nesse canal do YouTube, que é a Escola de Criadores de Conteúdo. Ali você vai encontrar muita informação interessante para você criar o teu canal no YouTube. Bom, quando faz, então, economia criativa? Aí a gente tem que pensar o seguinte, é quando mudamos paradigmas, quando a gente sai da era da Revolução Industrial e chega no mundo contemporâneo que a gente tem de colaboração. Então, aquele modelo cartesiano, taylorista, antigo, em contrapartida com o que a gente vive hoje de economia criativa. O que a gente tinha antes de escassez, hoje a gente tem de abundância. O que tinha antes de exploração de recursos naturais e humanos, hoje a gente tem sustentabilidade social. O que tinha de marginalização dos seres humanos e comunidades, a economia criativa vai trabalhar para incluir as pessoas. Basicamente, essas são pilares também que a gente precisa prestar atenção, não pilares, mas quebra de paradigmas. A gente tem que quebrar esse modelo antigo e entrar definitivamente no século XXI, na era da economia criativa, na era do conhecimento. A gente também pensa que quando o crescimento econômico regional ele é fortalecido por pessoas criativas, e pessoas criativas são pessoas que pensam em locais diferentes, tolerantes e abertos a novas ideias. E quando a gente consegue estabelecer conexões entre o público, o privado e setores criativos, para que a gente tenha não aqueles arquipélagos de bairros, mas que a gente tenha sistemas de cidades, como diz a grande economista Ana Carla Fonseca, ela estuda muito a questão da economia criativa e fala muito sobre os arquipélagos de bairros. Então, por exemplo, a Vila Madalena é um arquipélago, na verdade é uma ilha, desculpa. A gente tem arquipélagos por São Paulo, mas a gente tem a ilha Vila Madalena, porque ela é altamente criativa, mas não conversa com outros bairros próximos. Então, por isso que chama de várias ilhas que constituem focos de economia criativa, mas que efetivamente não conversam com outras partes dessa cidade.
Quando compreendemos também que a cultura é um ambiente propício para a criatividade, que o pensamento transversal é necessário, ele propicia atividades paralelas. Então, segundo Ana Carla Fonseca, que ela é uma economista renomada sobre esse assunto, ela diz assim, existem dois tipos de cultura, a com C maiúsculo e a com C minúsculo. A do C maiúsculo é a cultura do intangível, é aquela cultura de crenças, de línguas, de artes, de leis, de valores morais, de costumes, atitudes e visões de mundo. Já a cultura de C minúsculo é aquela cultura do tangível, são os produtos e serviços e manifestações culturais, ou seja, que trazem em si uma expressão simbólica da cultura. Então é mais ou menos assim, você cria um produto, esse produto é tangível, eu estou falando de C minúsculo, mas ele foi criado a partir de um olhar observador do produtor em cima dessas crenças, das línguas, das artes, que é aquilo do intangível, da cultura do C maiúsculo. Tem um papa da economia criativa nos Estados Unidos chamado Richard Florida. O Richard, ele criou um índice de economia criativa para poder analisar as cidades, para saber se elas estão realmente sendo criativas e o quanto estão sendo de criativas. E a partir desses índices, ele estabeleceu outros subíndices. Então, vamos lá. Para ele, basicamente, uma cidade, para ser criativa, tem que ter 3 T's. Talento, tecnologia e tolerância. Dentro do talento, dentro desse índice talento, ele subdividiu para poder analisar mais profundamente. Então, ele analisa o percentual de profissões criativas. Ele analisa também a respeito do capital humano, o percentual de pessoas de 25 a 64 anos com nível universitário. Também analisa, em questões de talento científico, quantos pesquisadores há por cada 1.000 habitantes. Em termos de tecnologia, ele vai analisar o percentual aplicado em pesquisa e desenvolvimento pelo PIB da cidade. Então, isso em termos de pesquisa e desenvolvimento. E depois, em termos de inovação, ele vai analisar quantidade de patentes por milhões de habitantes. E depois, no índice de inovação high-tech, patentes de tecnologia por habitantes. Na questão de tolerância, ele vai analisar como é a atitude das pessoas diante das maiorias. Portanto, como as minorias se colocam diante da maioria. Como que são analisados os valores tradicionais versus os valores modernos. Como é analisado o índice de expressão, os direitos dos indivíduos e os direitos de expressão. Tudo isso é analisado em subíndices, dentro desses índices que o Richard Florida desenvolveu. E aí a gente tem as fases de transformação, segundo o Richard Florida, transformação da cidade em uma cidade criativa. Como funciona essa transformação da cidade? Então, ele coloca em 3 etapas. Uma primeira etapa de latência, uma segunda etapa, que é a catálise, que é onde está começando a acontecer as coisas, e na última etapa, efetivamente, a consolidação, quando realmente uma cidade está tendo economia criativa. A partir disso, ele colocou algumas variáveis, que é criatividade, liderança, mapas geográficos mentais e emocionais, conexões e espaço público. Dentro do critério da variável de criatividade, a gente percebe nesse mapa que na fase de latência, a cidade, em termos de criatividade, ela ainda é esparsa. Quando há uma catálise, ela começa a acontecer em polos, que é o que a gente vê aqui em São Paulo quando a gente fala de arquipélagos criativos. Quando está consolidada, é de uma forma difusa, é o tempo inteiro, em todos os lugares. Em termos de liderança, na latência, ela é inexistente, mas na catálise, ela já começa a ser desencadeadora. A liderança começa a desencadear outras lideranças. Já quando está consolidada na cidade criativa, a liderança ela é compartilhada. Os mapas geográficos mentais e emocionais, na época da latência, ela é ainda desconhecido. Quando está em catálise, ele começa a ser ampliado. E depois, na consolidação, é sobreposto. Então, não é mais uma coisa linear, é algo sobreposto, é multidimensional. Na fase da latência, em termos de conexões, a gente vê as conexões somente nas pontas.
Mas quando começa uma catálise, a gente começa a perceber nodos dessas conexões. E quando realmente está consolidada a economia criativa na cidade, ela é totalmente em rede. Na latência, o espaço público é um espaço de ninguém, mas na catálise, ele é um espaço híbrido, ele é um espaço de ninguém e de todos. Já quando está consolidada a economia criativa na cidade, o espaço efetivamente é de todos. Então, para compreender melhor, vocês têm que ter em mente que hoje a principal moeda de troca é o que você sabe. Qual é o teu conteúdo? Eu tenho certeza que todos vocês têm um conteúdo de valor. E esse teu conteúdo vale dinheiro. O que a gente precisa cada vez mais é aprender a fazer dinheiro com aquilo que a gente sabe. Então essa hoje é a principal riqueza. Todos os seres humanos têm algo de valor e algo que pode ensinar o outro e que esse outro pode pagar para poder aprender. Então, isso que você sabe é realmente o grande gerador de riqueza. Segundo o relatório do Global Creativity Index de 2015, foram avaliados 139 países sobre os países mais criativos do mundo. Pois bem, eles analisaram dentro desses índices do Richard Florida, que é talento, tecnologia e tolerância. E o Brasil ficou em 28º lugar. A gente está atrás do Uruguai e da Argentina. Agora, pensa comigo, será que o Brasil ele não é tão capaz assim de subir esse ranking? Nós somos um país muito diverso, temos criatividade a dar assim demais. Só que a gente não sabe ainda os mecanismos e as ferramentas para efetivamente ganharmos dinheiro com a criatividade. E isso a gente só vai conseguir se a gente estudar bastante, interpretar bem o que é isso e entrar nesse cenário. Desse ranking que eles desenvolveram, a Austrália ganhou em primeiro lugar, com 0,97 pontos. Você vê aí que, em termos de tecnologia, ela está em 7º, em talento em primeiro lugar e tolerância em 4º lugar. Portanto, é uma cidade que não tem tanta intolerância quanto em outros países. É uma cidade que aceita a diversidade de uma forma muito bem-vinda. Em segundo lugar, os Estados Unidos, mas olha a diferença, em termos de tolerância, ele está em 11º lugar, então ele já não é uma cidade tão tolerante assim. Porém, em termos de tecnologia, ele está em 4º lugar, em talento, em 3º lugar. Depois dos Estados Unidos, a gente tem a Nova Zelândia, em 3º lugar. Depois temos o Canadá, em 4º lugar. Bom, transformando a inovação em riquezas em 3 áreas, cultural, econômico e social. Em termos culturais, o que a gente tem para transformar de riqueza são os bens e serviços culturais, capacitar os talentos e criar ambientes democráticos. No viés econômico, temos que unir o simbólico com o concreto. Entender que tem combustível renovável, pois aumenta demais a criatividade, aumenta muito com o uso. Então não tem concorrência, pelo contrário, o mercado não fica saturado. Quanto mais você estimula a criatividade, mais acontece um fenômeno de aumentar a quantidade de produtores. E isso é constante. No aspecto social, ela resgata o cidadão, insere socialmente, valoriza o sentimento de pertencimento e a propriedade intelectual vira moeda de troca, como eu falei lá atrás. E esses eixos fundamentais do conhecimento da cultura, você, para entender melhor, o conhecimento ele é ligado à ciência e tecnologia, que traz o valor e a inovação. E a cultura é o que nos dá originalidade. E ainda, como faz? Se a gente formar, capacitar e profissionalizar agentes criativos, se a gente criar fóruns públicos e privados, tornar empregabilidade em trabalhabilidade. O que é isso? Empregabilidade é aquela ideia que se tinha antigamente do emprego para a vida inteira. E a trabalhabilidade é a capacidade do ser humano de gerar o seu próprio trabalho e renda. É isso que tem que ser colocado, é esse paradigma que tem que ser mudado e cada ser humano ser capaz de gerar o seu próprio trabalho e renda.
criar incubadoras para as ideias inovadoras, criar fundos com editais para fomento e incentivos aos setores, incentivar muito a inovação, criar transversalidade, em que as setoriais possam se conversar, em que os ministérios possam se conversar para atuar na economia criativa, os gestores que fazem a economia criativa serem cada vez mais flexíveis e entender que precisa de um plano B, um plano C, quer dizer, ele precisa de mais de uma fonte de renda, não depender só ou exclusivamente de uma coisa. E criar-se uma nova mentalidade econômica que possa envolver secretarias, órgãos das prefeituras, institutos de pesquisa, universidades, instituições de ensino superior, segmentos criativos e as ONGs também. O governo recebeu do Domingos Leonelli, que é o criador do Instituto Pensar, recebeu através dele para as mãos do vice-governador Márcio França um plano estratégico de economia criativa, fantástico. E ali ele contou com a consultoria das renomadas Ana Carla Fonseca e da Lídia Goldenstein. E esse plano prevê justamente aquilo que a gente falou lá atrás, da transversalidade entre as secretarias de cultura, turismo, trabalho, educação, desenvolvimento social, direitos da pessoa com deficiência, agricultura, desenvolvimento metropolitano, planejamento, desenvolvimento regional e fazenda. Todas essas secretarias juntas, trabalhando para que a economia criativa no estado de São Paulo possa florescer, fazem parte desse plano estratégico que foi desenvolvido pelo Domingos Leonelli. Como faz ainda? Outras questões. E aí eu coloco algumas perguntas para que vocês comecem a pensar em projetos que possam responder a esses questionamentos. A minha ideia é que a gente possa criar um grupo grande, através do trabalho que eu tenho do Design na Brasa, cada vez mais a gente possa criar várias articulações para se pensar em economia criativa, se pensar em design, se pensar em sustentabilidade. E eu coloquei aí algumas perguntas que foram retiradas do livro Economia Criativa, que são porta de entrada para a gente começar esse processo. Como aumentar o contingente de talentos criativos? Como incluir milhões de jovens abaixo da linha da pobreza? Com o aumento da classe média, como fazer para essa classe média ampliar o consumo cultural? Como aproveitar a nossa diversidade cultural para sermos o destino turístico do mundo? Como divulgar melhor nossos entretenimentos? Como dar mais espaço para os talentos de design, moda, artesanato, software e etc. Então, esses questionamentos, eu gostaria muito que vocês pudessem entrar em contato depois comigo através do Design na Brasa, designnabrasa.com.br, ou através do meu e-mail, patriciapena, com 2 N's, patriciapena@gmail.com, e criarmos grupos temáticos para trabalharmos economia criativa e design aqui em São Paulo. Quero criar grupos fortes para a gente poder incentivar políticas públicas para isso. Alguns autores que eu consultei para desenvolver essa palestra para vocês foram o Victor Michalka, eu nunca sei falar o nome dele, Michalka, a Ana Carla Fonseca e o Richard Florida. Esses 3 livros, foram os 3 livros meus de consulta: Economia Criativa, Fonte de Novos Empregos, que é do Vitor, Cidades Criativas, que é da Ana Carla Fonseca, e Ascensão da Classe Criativa, que é do Richard Florida. Então, fica aí o meu muito obrigada, fica o convite para que vocês entrem no site designnabrasa.com.br, inscrevam-se para o evento que vai acontecer dia 5 de novembro na PUC da Consolação, na rua Marquês de Paranaguá 111, a partir das 9 horas da manhã, cai num sábado. Vamos ter algumas palestras sobre design sustentável, a questão do lixo vai ser muito debatida depois do almoço, dentro de uma mesa chamada EcoTalk, em que vai ter um advogado ambientalista super conceituado. Se você entrar no site, você vai ver tudo sobre ele. E também um designer de sustentabilidade, que é o Christian Woman, que também é fantástico, e vocês vão poder participar, fazendo questionamentos, fazendo perguntas, participar de todo esse processo do evento. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão adorar participar do evento. E aí fica aí essa proposta para que vocês entrem no site designnabrasa.com.br, tá bom?
Então, obrigada por ter assistido. Compartilhem esse vídeo, porque é um conteúdo rico, um conteúdo importante. Mais pessoas precisam entender o que é economia criativa no Brasil. Um abraço.